a partir de agora, comece a conhecer um pouco da mente de Warren Buffett e comece a praticar algo que nós fazemos tanto como estudiosos e praticantes da lei da atração, que é a modelagem. Mas partindo do princípio que alguns de vocês podem ainda não conhecer, podem ainda não saber de quem eu estou falando, Warren Buffett. Atualmente, ele é considerado como o maior e mais prolífico investidor da atualidade, sendo um dos bilionários listados pela Forbes. Atualmente, a fortuna de Warren Buffett está estimada em torno de 90 bilhões de dólares. Então nós vamos ponto a ponto naqueles aspectos que explicitam de forma muito clara como funciona a mente de Warren Buffett. E a partir daí você vai começar a perguntar a si mesmo o quanto você já começou a aplicar desses aspectos que vão ser citados aqui na sua própria vida. Primeiro, ele vive ainda hoje a prática daquilo que é tão importante e primordial para todos nós, que é a prática do Mastermind ou da mente mestra. Algo que nós já falamos algumas vezes aqui para vocês, sendo o Mastermind tratado no capítulo 9 do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. E é muito interessante que Warren Buffett ele vem praticando durante toda a vida dele os dois níveis de Mastermind que são ensinados por Napoleão Hill. O primeiro nível, e nós podemos até dizer que é o mais importante de todos, é aquele aonde você, sendo homem, pratica com a sua esposa e você, sendo mulher, pratica com o seu marido. E isso foi tão importante para Warren Buffett ao ponto de ser a esposa dele que despertou nele o aspecto mental da produção de riqueza que nós aprendemos com a lei do retorno, aonde através da esposa dele, atualmente ele destinou pouco mais de 90% de toda a fortuna dele para a filantropia. Diga-se de passagem que as obras de filantropia que foram iniciadas pela esposa dele foram continuadas pelos seus filhos. Então esse é o primeiro nível do Mastermind. Eu repito, aquele que você pratica com aquela pessoa que você escolhe para dividir a vida. Pergunta: você já começou a fazer o seu Mastermind? E se sim, com quem você faz o seu Mastermind? O segundo nível do Mastermind é aquele que nós aprendemos com pessoas como Rockefeller, como Andrew Carnegie, que é quando você escolhe aquela pessoa que vai ser o seu sócio, que vai multiplicar a sua capacidade de produzir riqueza. E no caso de Warren Buffett, o sócio dele é Charlie Munger, que o próprio Warren Buffett já chegou a chamar o Charlie Munger de a alma gêmea dele nos negócios. E é a mais pura realidade. Agora eu chamo a atenção de todos para o próximo aspecto da mente de Warren Buffett, que sinceramente eu percebo que é algo comum nos grandes homens que alcançaram a abundância e a prosperidade, que é a frugalidade. Mas o que é isso? Resumidamente, frugalidade é simplicidade, sobriedade de costumes e hábitos. Como assim? Warren Buffett ele tem grandes amigos, mas algo que todos esses grandes amigos dele relatam é que, por exemplo, em um jantar, ele não ostenta. Se ele chama os amigos para um jantar, eles vão compartilhar de pratos até certo ponto ricos em simplicidade. Para que vocês possam ter ideia dessa frugalidade, Warren Buffett, mesmo sendo bilionário, mas atualmente ele contando com 92 anos de idade,
mas ainda assim é ele que dirige o próprio carro para o seu escritório. Mas onde é que está aí a frugalidade? Primeiro, ele não tem motorista particular, é ele que dirige o próprio automóvel, mesmo aos 92 anos de idade. Segundo detalhe da frugalidade, o carro que ele dirige já tem alguns anos de uso, ou seja, ele não vive trocando de carro todo ano, mesmo porque aquele que possui uma mente milionária sabe que o automóvel é um instrumento e quando ele sente a necessidade de arcar com os custos de carros, como por exemplo uma Ferrari, na realidade ele faz isso não porque ele precise, porque ele queira de fato, mas porque a necessidade dele está em mostrar para os outros. E é interessante que todos esses grandes homens têm esse hábito. Eles não vivem trocando de carro. Agora pergunta para você, será que você tem essa necessidade de constantemente ter que fazer a troca do seu automóvel? Um outro aspecto da frugalidade é que o Warren Buffett, ele vive na mesma casa desde o ano de 1958. E sim, não é uma mansão. Para os padrões americanos, na cidade que ele mora, em Omaha, no bairro que ele mora, na realidade, trata-se de uma casa, de uma residência comum aos padrões locais. Ou seja, para ele não foi uma preocupação morar em uma mansão. Mais uma vez entra a frugalidade. Certa vez Warren Buffett ele foi convidado para dar uma palestra em outro ponto dos Estados Unidos e foi reservado para ele a hospedagem em um hotel 5 estrelas. E foram orientadas a todas as pessoas que deveriam atender às suas necessidades para tratá-lo da melhor forma possível. E num determinado dia foi perguntado a ele o que ele desejaria jantar. E a resposta dele foi desconcertante, porque ele disse que desejaria simplesmente um hambúrguer e Coca-Cola. Para todos aqueles que já modelaram Warren Buffett, por exemplo, sabem que isso é a mais pura verdade. Será que não é muito mais importante você viver da forma como se sente feliz? Você viver da forma como você sabe, você sente que está de acordo com o seu propósito? E como um dos últimos pontos que caracterizam a mente de Warren Buffett é o fato de que ele é conhecido por ler em torno de 500 páginas por dia, entre revistas, jornais, livros, balanços de empresas. Mais uma vez voltando àquele ponto que eu sempre toco aqui com vocês, é hábito, faz parte da vida dos grandes homens de sucesso. A todos aqueles que buscam o enriquecimento, a prosperidade e o sucesso, introduzirem em suas vidas o hábito da leitura. E só o fato de você estar aqui nesse canal já prova que você não é uma pessoa comum, você não faz parte do gado, como diz um dos meus mentores. E se você não faz parte do gado, o hábito da leitura também já tornou-se para você tão importante quanto alimentar-se. Então, para encerrar esse nosso último vídeo do ano de 2022, eu pergunto a você, quais desses aspectos da mente de Warren Buffett você já está disposto a começar a modelar na sua vida? E qual desses você já cuidou de fazer parte da sua rotina diária? A minha profunda gratidão por você nos acompanhar em nosso trabalho e fazer parte dessa mente mestra. É sempre importante lembrar que você sempre deve praticar o triplo C: curtir, comentar e compartilhar. Quando você curte, está dizendo ao algoritmo do YouTube que esse vídeo é relevante. Quando você comenta, está estimulando a gente mais e mais desses conteúdos. E quando você compartilha, o mais importante de tudo é que você está tornando-se, junto comigo, um disseminador do conhecimento. E mais do que isso, um disseminador
da prosperidade e da possibilidade das pessoas produzirem abundância. Eu desejo a todos um fantástico, um maravilhoso 2023, que sejamos mais e mais prósperos e abundantes. Eu desejo a todos saúde, prosperidade e sucesso. Narração por Eu Sou.